Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa para mais um vídeo sobre a Champions League, os jogos de volta da quarta de final. E aí, Zé? E aí, salve, salve família. Como o Bessa já adiantou, né? Jogo de Champions League. Semana. Semana boa, né? De Champions, como vem sendo sempre. Tanto na fase de Liga, como agora no mata-mata, que sempre entrega alto nível, né? Champions League é Champions League, tem tempo de correr. Dois bons jogos, né? E outros mais mornos, principalmente o jogo do Arsenal e Sporting. E o Liverpool e PSG, apesar dos dois gols do PSG, é um jogo mais tranquilo. A gente vai comentar isso ao passar dos jogos. Exatamente. E para isso, a gente vai começar pelo primeiro jogo, né, que foi um jogaço. Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Isso. E no agregado, né? 3-2, o Barcelona iniciou em algum momento não, iniciou o jogo já mostrando que ia vir para se classificar, né? Empata no agregado, faz o 2-0. Teve a oportunidade de fazer até o 3 logo em sequência. Numa jogada que Fermin Lopes acaba sofrendo um corte no nariz. Enfim, um time que já veio pronto para atacar. Essa que é a realidade. O Barcelona veio pronto para atacar, mas não esperava que o Atlético de Madrid também fosse incisivo quando precisava ser, porque a postura do Atlético de Madrid com a vantagem não foi como foi no último jogo, né, que o Atlético de Madrid tinha um a mais, deixou o Barcelona confortável, mas de certa forma atacava quando precisava. O Atlético de Madrid no jogo de hoje, no jogo de terça-feira, quando precisou ter a posse de bola, tocar um pouco, procurar atacar, foi muito eficiente, principalmente quando tomou logo 2-0. O Atlético de Madrid toma 2-0 e não se desespera, não inventa nenhuma arte ou então senta em cima do 2-0, tenta, já tá 2-0 mesmo, vamos aceitar esse 2-0, não bora tomar mais. Vamos levar isso pro pênalti. Não, o Atlético de Madrid teve postura de um time dentro de casa e foi buscar logo o 2-1. A gente tomou 2-0, bora buscar o 2-1. 2-1 ainda é vantagem, né? A gente fez esse saldo de gol, essa gordura no jogo de volta, a gente ainda tem a vantagem mesmo perdendo de se classificar e foi o que aconteceu, né? O Atlético de Madrid depois que toma o segundo gol, continua no mesmo ritmo, acelera um pouco a rotação para falar a verdade, para buscar logo o gol, então para isso não mexer muito. Porque, sem dúvida, se o Atlético de Madrid toma o segundo gol e fica 15 a 20 minutos e não consegue marcar o primeiro gol, né, do Atlético de Madrid para diminuir esse placar, ia ficar complicado, o Barcelona ia ficar mais confortável ainda no jogo. Então, de fato, uma partida muito grande do Atlético de Madrid, todos os jogadores. É, Apesar de Lenglet ter indo mal na defesa, os dois gols passam muito por ele, vacilos direto de Lenglet. E pelo lado do Barcelona faltou, né? Como a gente tinha comentado no último jogo, né, Bessa? Yamal não consegue fazer tudo sozinho. Apesar desse jogo, ele sozinho conseguiu ser mais efetivo do que no jogo passado, no jogo da ida. Mas sem dúvida, a falta de Rafinha fez muita diferença. Apesar de eu ter gostado muito de Flick ter entrado com o Ferran Torres. Não sou fã de Ferran Torres, acho que é um cara que precisa de 10 bolas para fazer um. Não foi o caso contra o Atlético de Madrid, mas que também perdeu algumas boas chances. Quando precisou, ele fez, e além de ter dado assistência. É, Achei interessante a ideia de Ferran Torres, visto que Lewandowski não vem de grande momento e também não era o que o jogo pedia. É, E no mais, o Barcelona, apesar da desclassificação, consegue olhar para a temporada ainda não como o fim do mundo, porque ainda tem a La Liga pela frente, tem tudo para ser campeão. É, 9 pontos, se eu não estou enganado, à frente do Real Madrid. Óbvio que o título de Champions League era muito importante para o Barcelona. O Barcelona que há muito tempo não chega nem em semi, né? E é isso, querendo ou não, a gente tem que lembrar que o Barcelona, quer você queira ou não, apesar de toda a grandeza, é um time que ainda está em reconstrução. Um time que viveu problemas eh, financeiros, enfim, fair play da FIFA, entre outras questões internas. É um time que agora vem se reerguendo cada vez mais, com bons jogadores, obviamente com o apoio de sua base, como sempre é. E o Atlético de Madrid, que apesar de ter chegado na semifinal junto contra o Arsenal, não é um dos grandes favoritos a esse título, por mais que vem jogando bom futebol. Realmente, Zé já falou tudo sobre
esse jogo. O Atlético Madrid se propôs, né, esse mesmo estilo de jogo de sempre. Conseguiu segurar muito bem o Barcelona, apesar de tomar 2-0 logo de cara. Diminuiu, né, com o Lookman. E mesmo assim manteve sua postura de abaixar as linhas, ficar atrás defendendo. E o Barcelona tentando infiltrar sempre. Só que, apesar de toda a habilidade de Yamal, não tem ninguém que consegue acompanhar essa habilidade dele. Apesar, né, que o Zé falou é a questão de Ferran Torres, que ele jogou bem, fez o gol e tal, mas depois disso ele simplesmente sumiu do jogo. Outra pessoa também, Fermin Lopes. Fermin Lopes, eu não entendo por que Flick entrou logo de cara com Fermin Lopes, mas enfim. E Gavi, mais uma vez, mostrando que depois, né, daquela lesão que ele teve, enfim, que ele não consegue voltar àquele nível que ele era antes, né, que acompanhava Pedro e os dois ali dominavam aquela volância. Era praticamente a melhor saída de bola que tinha na Espanha, se duvidar na Europa, esses dois volantes. Mas enfim. E mais uma vez, a gente viu que Flick, com essas linhas altas, é muito punido. Porque na Espanha, os times, né, por ser de baixo nível, não conseguem acompanhar e punir muito essas linhas altas. Aí já na Champions, que o nível sobe bastante, sofre muito, ainda mais dependendo, né, dessa zaga aí abençoada que só vive tomando expulsão, uma zaga que não consegue acompanhar os jogadores na corrida direita, enfim. E é isso aí, acho que o Barcelona tentou muito, principalmente com o Yamal, né, que inclusive é o craque do jogo. Destaque do jogo. E é isso aí, a única coisa que se salva pra mim foi se Yamal, como sempre. E a falta de Rafinha é simplesmente absurda. É outro nível, outro nível. Apesar, né, que É. depois do jogo ele, né, fez aqueles comentários que foi roubo, não sei o que, mas eu não acho tanto não. Não, a primeira. O primeiro jogo foi muito controverso, né? Teve lance de escanteio invertido, muito problema que teve, tanto que o Barcelona mandou um ofício para a UEFA, o chefe da arbitragem da UEFA foi assistir o jogo contra o Atlético Madrid e Barcelona. Eu entendo toda a revolta do Barcelona, porém não dá para colocar só alguns não, bons erros da arbitragem que teve, tudo bem, na conta dessa eliminação. Porque, como um todo, o time também deixou a desejar. Acho que o Bessa apontou muito bem a questão dessa defesa do Barcelona, que o nível da defesa para o meio e para o ataque é muito discrepante, mas que tudo bem, essa defesa sofre por algumas eh, ausências, mas eu acho que mais do que ausências, é momento ruim. O Ronald Araújo, que por muito tempo já foi um dos ótimos zagueiros desse Barcelona e da La Liga como um todo, hoje já não é um bom zagueiro, não vive um bom momento. O próprio Kubiassi, Kobashi, que foi expulso no último jogo, subiu da La Masia como um ótimo prospecto e vinha jogando muito bem, e também de um tempo pra cá vem caindo no nível. Sem dúvida, tenho certeza que a zaga vai ser uma parte, né, que o time precisa rever para a próxima temporada, trazer novos reforços, novas contratações de bom nível para chegar e já assumir a titularidade. Não é para chegar e brigar, não é para chegar e ser titular e se firmar. Também pensar num jogador para essa reserva de Rafinha, porque, sendo bem honesto, Fermin Lopes ainda não tem esse alto nível e eu ainda acho ele mais um jogador de meio campo do que esse ponta. Ele não é a função, ele não faz a função de Rafinha, nem com a qualidade de Rafinha e muito menos com o mínimo que seja. Não é muito a dele, de Fermin Lopes. E Rashford também, por mais que eu gosto muito do atleta, não acho que a melhor posição de Rashford é jogando pela esquerda, ainda mais uma vez, ele não faz o que o Rafinha faz nesse Barcelona, então são características diferentes, o Barcelona não tem um reserva que seja parecido com o Rafinha, não estou falando aqui em nível técnico e sim caracteristicamente falando. E antes de a gente passar para o próximo jogo, é muito bom pontuar o que Ramal fez, destaque do jogo com sobras, né? Apesar de não ter saído com nenhuma assistência, criou quatro grandes chances. É, de cabeça eu lembro da bola aquela bola de 3D absurda que ele deu pra Fermin Lopes, que eu não considero aquele um gol perdido, o goleiro saiu muito bem. Uma jogada que ele constrói, ele toca pra trás, eu não lembro quem finaliza, acho que teve um lance que Ferran Torres perde um gol também, numa jogada bem construída de Yamal. Enfim, tentou fazer de tudo um pouco, de fato, e acabou que também pagou com a língua, né? A gente sabe que Yamal é um jogador que banca muito o que ele fala mesmo e cumpre nas atuações individual, porém não conseguiu fazer com que o time fosse no mesmo ritmo dele.
É realmente a mal tendo que carregar o time nas costas com a falta de Rafinha. Enfim, partindo para o próximo jogo, e por sinal um jogo na teoria de manual, né? É PSG PSG, 2-0, agregado 4-0. um jogo onde o Liverpool jogando dentro de casa, a gente já tinha comentado, né, que não via um respiro, né, do Liverpool fazer um jogo de tentar virar o placar, né, ou tentar, quem sabe, empatar. Eu consegui enxergar isso em todos os times. Até no esporte, mesmo jogando fora de casa, com o time abaixo, né, em relação ao Arsenal. Eu consegui enxergar o esporte dando trabalho pro Arsenal. Não foi o que aconteceu, bem verdade. Mas eu enxergava mais isso do esporte do que do próprio Liverpool, mesmo com o Liverpool jogando em casa, contra o PSG, tendo um nível similar de elenco, enfim. E acabou que o Liverpool surpreendeu até certo ponto o Liverpool surpreendeu. Eu esperava menos, ele entregou mais, porém não o suficiente. E nem o que era preciso para conseguir reverter esse placar, era muito complicado. É, Enfim, como eu já tinha comentado, isso também passa um pouco da minha opinião como um admirador desse time do Liverpool, né? O time que eu torço lá na Europa. Arne Slot já se perdeu no trabalho dele. Acho que não tem muito mais o que se extrair. Talvez se a diretoria manter ele para a próxima temporada, acredito que tem que ter cuidado e um pouco de precaução em relação ao que ele ainda pode entregar, mas tudo bem. E queria comentar um pouco em relação à não entrada de Rio Ngoma, né? Que fez um partidão contra o na Premier League, se eu não me engano, contra o Fulham. Fez um partidão nesse final de semana e não foi nem titular nesse time do Liverpool. Por mim, cairia fácil como titular, um time que falta muito criatividade ofensiva, um jogador incisivo como ele. E ele só foi entrar aos 73 minutos do segundo tempo, ou seja, 67, perdão, 67 minutos do segundo tempo. Ou seja, jogou basicamente 20 minutos. E quando entrou, ele entrou finalizando, entrou construindo jogadas, sendo incisivo. Mas, obviamente entrou um pouco numa fogueira, né? Não tinha muito mais o que ele fazer. Acho que faltou coragem de Arne Slot ter dado a oportunidade e dar mais oportunidade a Yogama merecia, o grande garoto desse time do Liverpool. Enfim, falando um pouco sobre o PSG que a gente sabe que ofensivamente é um monstro e se mostrou também defensivamente. Partidão de Marquinhos, de toda a parte defensiva do PSG foi excelente. Sem muito o que comentar, mesmo que o Liverpool não tenha sido a maior das ameaças, obviamente ameaçou. Safanov foi testado em alguns momentos, Marquinhos salva uma jogada clara de gol de Van Dijk, ele trava na hora, partidão de Marquinhos. E quando precisou matar o jogo, rodar a faca, rodou com o Dembélé. Olha que o Dembélé teve bastante oportunidade de rodar a faca. Perdeu algumas boas chances, mas conseguiu fazer duas. Não há tanto que a gente colocou ele como destaque do jogo, apesar de ter perdido, um gol e meio, porque o segundo eu passo um pouco mais de pano. É, Mesmo assim, ainda decidiu fazendo outros dois e fechando o caixão do Liverpool. E foi basicamente por aí. O PS tirou um pouco a bola e sabia que o Liverpool ia ficar impaciente com isso. E soube cozinhar muito bem o jogo dentro do Anfield, que apesar do pesares, a torcida do time do Liverpool fez uma festa maravilhosa, como sempre. Se tem uma coisa que me fez tornar torcedor desse time é a torcida. É absurdo que a torcedor do Liverpool tem um amor que a cidade como um todo, apesar de ter o Everton, né? Como segundo time, segundo não, né? Outro time da cidade. Ainda assim, o amor que o Liverpool e toda a imagem que ela carrega é muito grande, né? A torcida fez um show à parte. Mesmo depois de tomar o primeiro gol, eles começam a cantar o You Never Walk Alone. Eita, agora o meu inglês foi pro caralho. Começa a cantar a clássica música You Never Walk Alone. Agora saiu correto. Começam a cantar e logo eles tomam o segundo gol quando eles estão cantando. E não diminui o tom, não diminui a cantoria, simplesmente para demonstrar que, apesar dos pesares, do momento ruim que ele vem vivendo, a torcida vai continuar do lado. Então, destacar isso também. É realmente um jogo que a gente esperava, o resultado final, né, do PSG pelo menos conseguindo a vitória fora de casa, isso aí era bem óbvio. Por todo o futebol que foi apresentado, a questão de Arne Slot não conseguindo, vamos dizer assim, montar muito bem a questão tática do time. Acho que ele joga com quatro, praticamente meias, enfim.
É a questão que o Liverpool, eles conseguiram jogar bola no segundo tempo, principalmente, apesar, né, de ter tomado os 2 gols no segundo tempo, mas no segundo tempo foi domínio total do Liverpool. Teve um pênalti anulado também, enfim. E primeiro tempo que foi mais jogado pelo PSG. O PSG tentou controlar mais e aí chegou para o segundo tempo, só querendo segurar o resultado. Mas aí o Liverpool, né, de tanto conseguir chegar lá na frente, tanto criar lá na frente, em duas falhas, dois contra-ataques, Dembélé caixa, decidiu o jogo. A toa, né, que já falou que foi o craque do jogo. E é isso aí, acho que o Liverpool vem para pensar muito no planejamento da temporada que vem, principalmente para ver se Arne Slot vai se manter no cargo. Apesar de que, né, como falam, assim, com menos poderio de jogadores, ele venceu uma Premier League ano passado e agora com mais estrelismo, vamos dizer assim, ele não conseguiu nem chegar tão longe na Champions e muito menos na Premier League. E aqui também, dando, não é uma passada de pano, mas sendo justo também, isso que você trouxe é muito importante, né? Ele que já fez um trabalho sensacional com o PSV, obviamente um time que não tem um elenco enxuto e ainda assim fez um bom trabalho com o PSV. E com o Liverpool, quando o time estava não tão forte, né, em nome como está agora, ele também fez um bom trabalho. Isso também pesa pelos jogadores que chegaram agora não ter entregado o melhor do seu futebol. E isso não só tem culpa em Arne Slot, também o próprio jogador, o momento, o Wirtz demorou para engrenar, também oscilou muito. Salah, que ainda assim, temporada muito abaixo. Talvez Wirtz tenha alguns torcedores que podem colocar um pouco na conta de Arne Slot de não ter colocado ele para jogar muito na dele, como ele jogou pelo Leverkusen, mas no caso de Salah, Arne Slot não tem culpa nenhuma. Salah não foi improvisado, não deixou de jogar na posição dele e ainda assim foi muito mal nessa temporada como um todo. Então, óbvio, tem um peso dos seus jogadores que chegaram agora, ou os que já estão aqui não conseguiram manter o mesmo nível. Realmente, essa questão aí do Liverpool, acho que cair para a próxima temporada, principalmente que tem os rumores aí de Salah sair do Liverpool para um time árabe. Acho que já tá mais garantido, acho que tá bem garantido, não é mais uma É, não. e, né, vamos ver aí como é que vai ser a próxima temporada do Liverpool. E o PSG aí muito forte para esse bicampeonato, né, que a gente vai falar agora do próximo jogo contra o Bayern. Ser um jogaço, jogaço. E, enfim, vamos nessa. Vamos partir pro próximo jogo. Nosso próximo Arsenal jogo, Arsenal e Sporting. de Portugal. E aqui é aquele jogo, né, Bessa? A gente parece que todo vídeo tem que ter um jogo passa rápido. É, Um jogo que não tem o que dizer. E aqui é aquilo, né? Eu já falei isso uma vez do Arsenal. Acho que o Arsenal tá longe de ter um futebol mais vistoso do mundo, mais legal, mais gostoso de assistir, porque não tem. O Arsenal, quando precisa ser um time protocolar, ele é protocolar, não se expõe, é um time que para alguns é medroso, pode ser quem acha, porque de fato sentou no resultado, acho que a palavra certa passa não é essa, sentou no resultado do, do primeiro jogo, sabia que o time individualmente é melhor do que o Sport, coletivamente também, jogando em casa, não tem por que se desgastar muito, ainda mais que vai ter jogo de Premier League final de semana e a Premier League do Arsenal que começou a ser ameaçada, né? O Manchester inclusive City com um jogo a é menos. decisão agora. Se perder, É, praticamente perde o título. é City e Arsenal, né? É, Então, obviamente, o, o Arsenal se preservando. A partir de quem assistiu o jogo viu que o Arsenal podia ter a oportunidade de acelerar o jogo, de, enfim, ser um pouco mais veloz. Não foi. O time sendo bem protocolar, tocava de um lado, fazia o balanço do lado pro outro, sem ter que correr muito atrás da bola, sem também deixar o Sporting com muito tempo com a bola, porque obviamente marcar cansa e se desgasta mais. Então o time, sem dúvida, Mikel Arteta entrou com a cabeça, ok, 1-0 ainda dá pra se complicar, porém nosso time tem um bom nível, a gente vai jogar o jogo pensando principalmente no jogo contra o City, que é decisão absurda é, e visto, né, últimas temporadas do Arsenal, como eles são o time maior peida na farofa do mundo. Acho que o Mikel Arteta tá bem apreensivo com isso. E pro lado do esporte, faltou qualidade, essa que é a realidade, faltou repertório para conseguir furar a defesa do Arsenal, que foi muito tranquilo, foi um jogo muito tranquilo de todos os defensores, ninguém passou mal. E é isso aí, um jogo bem fraquinho de ambos times.
É realmente um jogo sem tantas chances. É um jogo que o Arsenal ele só segurava a bola, tentava se defender, tocava de um lado pro outro, como o Zé falou aí, questão protocolar. E o esporte que, né, diferença técnica, vamos dizer assim, entre os times, foi realmente mostrado isso dentro do campo. Apesar de que teve uma bola na trave de Catamo, mas foi a única chance assim que eu lembro assim que foi realmente chance clara. Fora isso, o Sport não conseguiu fazer tanta coisa no jogo. E partindo logo aqui, né, como não tem muito o que falar, foi o destaque do jogo, do Bimente. Ele conseguiu orquestrar muito bem aquela volância ali, controlar muito bem o ritmo do jogo, se o Arsenal queria acelerar, se o Arsenal queria parar, tocar passe, enfim. E a gente vê também na questão de posse de bola, né, como o jogo foi truncado, 50% de posse de bola e dois passes de diferença entre os times. Então foi um jogo bastante parado, vamos dizer assim, e com pouquíssimas chances mesmo de gols. E aí, como o Bessa falou em relação à posse de bola, também tive os chutes no gol. Dois chutes no gol na partida toda. De 21 chutes no total, 15 chutes pro Arsenal e 8 pro Sport, e cada um acertou alguma vez. Ou seja, nenhum time faz a questão de, de caprichar. Talvez pro Sport isso é mais comprometedor, né? Porque o time que tá com o placar agregado ao contrário, né? Tá sofrendo, tá sendo eliminado, precisava ter mais capricho. Mas, como eu falei, um jogo protocolar do Arsenal, como ele precisou deixar um pouco a bola com o Sport, deixou, sabia que o Sport faltava repertório, não ia muito que ameaçar, enfim. E agora é semifinal contra o Atlético de Madrid, tem tudo para ser um bom jogo. Eu acho que o Atlético de Madrid tem tudo para ser um bom jogo. Acreditamos que a Champions League entregue o brilho dela, que alguma coisa dos deuses do futebol consigam colocar alguma emoção, mas enfim, a gente sabe como são dois times longe de ser vistosos. Por mais que qualidade individual tem muito, vai ser interessante ver o confronto de Julian Álvares, Isis, Saka, se já tiver recuperado, acho que já vai estar. Odegaard, não sei, acho que o Odegaard nem joga esse final de semana e talvez só tenha apto a partir do perto da Copa. Foi uma lesão muscular bem chatinha que o Odegaard teve, vem sofrendo com lesões na temporada toda. Enfim, e se for pra colocar um favorito nesse lado da chave, eu pendo mais pro. Poxa, é difícil. São dois times maiores peida da farofa do futebol europeu. Por mais que o Atlético de Madrid, por pouco, não dá um peido na farofa, mas conseguiu. Quem é seu favorito, Bessa, desse confronto? Pra mim, Atlético de Madrid e Arsenal. assim, é um pouco de clubismo também, né? Mas eu tô pendendo mais pro Atlético Madrid, mas pela questão do estilo de Simeone, e enfim, acho que eu tenho pendendo mais pro Atlético Madrid. Eu concordo com o Bessa, acho que o estilo de Simeone, o time do Atlético de Madrid joga muito mais. É muito mais adulto para um jogo de mata-mata do que o do Arsenal. Por mais que o Atlético de Madrid sofreu mais do que o Arsenal no mata-mata. Verdade seja bendita. Hum, E o Arsenal tem maior nível técnico do que o Atlético de Madrid. Eu ainda fico pendendo mais pro lado do Arsenal, tá? Mas é um jogo bastante equilibrado. Temos dois confrontos bastante equilibrados, né? Nas duas chaves. Então, veremos. Realmente. Vamos lá, partindo para o último jogo dessas quartas, jogaço, o melhor jogo dessa Champions League, dessa edição, inclusive. Não, Bota só o primeiro tempo do jogo foi isso, melhor do que todos os jogos. isso. É sensacional. 4x3 Bayern, em cima do Real Madrid, 6x4 navegado por Bayern. Ufa, joguinho Sim. muito bom. Primeiro tempo 2x2, 4 gols no primeiro tempo, pô, melhor, praticamente um dos melhores que teve aí nos últimos tempos. Arda Güler conseguindo buscar esses dois gols, né? Um pela falha de Neuer, falha, vamos dizer assim, e o segundo de falta, mas também teve falha do Neuer, enfim. E o resto do time do Real Madrid tentando mais marcar do que tentar procurar jogadas, só estavam tentando espetar Mbappé ou Vini para correr, e não estava sendo tão efetivo. E antes de eu passar a palavra, que eu vou ser bem breve, a questão de que eu não entendo o que é que Brian Dias faz nesse Real Madrid, sinceramente.
cara conseguiu matar todos os ataques do Real Madrid quando puxava o ataque com ele. O Arbeloa demorou muito de mexer, de tirar ele, e seja botar Camavinga ou botar mais alguém mais ofensivo. E pelo lado do Bayern, Neuer muito mal mesmo. E a questão do Stan City, que ele também sofreu bastante com essa dupla aí, Mbappé e Vini Júnior. É, Bessa apontou muito bem o jogo. Acho que trazer o fato de Brahim Dias não tem muito sentido ele nesse time. É um desnível muito alto, né? É, Demorou pra mexer Arbeloa, pra tirar ele e pra mexer no time como um todo. E como o Bessa também pontuou, né? O time que buscou muitas enfrentadas de bola para Mbappé ou pro Vini, não não contou mais com o peso do time na competição do que de fato com dinâmicas ofensivas ou alguma coisa para ser superior ao Bayern, porque o Real Madrid não foi superior ao Bayern no jogo todo, mas que termina o primeiro tempo com placar a seu favor, né, com 3-2. O Real Madrid não foi superior. Posso colocar aqui, pra quem acredita, né? Os três gols do Real Madrid. Os três não, os dois gols, principalmente de Güler, na conta dos deuses que amam o Real Madrid. Porque você, com 30 segundos de jogo, tem o melhor goleiro do mundo, um dos melhores da história, tocar a bola e um bom goleiro com o pé, um dos que revolucionou a posição com o pé, que foi Neuer. Ele me erra aquele passe pra Güler. E Güler, e tudo bem, ele errou um passe, não foi nem na área mais de risco do campo quando o goleiro erra um passe. Güler acerta um chute perfeito e faz um gol, se aquilo ali não é sorte, enfim, o, o Deus que o Real Madrid tem ao seu favor, a Champions League sorrindo pro Real Madrid, não tem que me diga ao contrário. Aquilo dali não é tática, não tem nada que explica aquilo ali. E depois um gol de falta que, mais uma vez, o melhor goleiro do mundo, o melhor da história, falha numa bola que ele normalmente não falha. Tudo bem, boa batida de Arda Güler, como também foi no primeiro gol. E no final tem aquela jogada, um bate-rebate no meu campo, toque para Vinícius Júnior dá um passe perfeito para Mbappé, Mbappé faz o gol. E ademais, depois disso, o Real Madrid não fez mais muita coisa interessante, a não ser uma bolão de Arnold para Mbappé, que aí sim, Neuer faz uma defesaça. E depois disso, um jogo que ficou com muito mais controle do Bayern de Munique, é, tabelando muito no último terço, deixando a bola, o Real Madrid lá atrás, sem ter muito que se expor. E quando precisava impedir as investidas do Real Madrid com falta, fazia falta, ou então era rápido na recomposição. O Bayern que começou muito mal na recomposição defensiva, no segundo tempo voltou muito melhor. O Pamecano recompondo muito melhor, o próprio Laimer, que ele já é um lateral esquerdo que joga mais por dentro, também está fazendo uma boa recomposição. Ainda assim, sofreu algumas bolas. E a gente vê, né, pelo número de passes no terço, como o Bayern praticamente dominou o último terço. É absurdo o que o Bayern fez. Muito inteligente na sua estratégia de jogo, sem se expor ao risco, por mais que já se expor muito ao risco durante o início. Viu que não tinha mais por que se expor. E esperou. Teve a expulsão de Camavinga que aniquilou, né? A chance do Real Madrid. Gol de Luiz Dias, golaço. Gol de Olise, golaço. E matou o jogo. E é isso aí. Bayern na próxima fase contra o PSG. Realmente, o Bayern conseguiu, né, girar a faca após a expulsão. E há quem diga que a expulsão foi meio controversa e tal, mas pra mim foi justa a questão do segundo amarelo, porque ele retarda o jogo, faz aquela cerinha, e aí o juiz, que também já não estava legal no jogo, ele praticamente não lembrava que Camavinga já tinha tomado amarelo, ele vai lá e puxa, Ele dá um amarelo pra Camavinga sem lembrar sem ter que tanta certeza. Eu acho que é, ele não lembrava. Sabe quando você faz algo e não tem certeza? é, Ele já puxa amarelo porque ele foi seguir o critério dele, tudo bem. E não é errado o amarelo naquele lance. Talvez é muito rigoroso, talvez. Mas ele vai puxar amarelo. Mas vou manter aqui. E ele fez, certo dentro do que é a regra do jogo. A gente pode avaliar critério. Mas não tem muito pra onde correr. claramente. E o que a gente pode só concluir, né, que a questão que o Bayern joga muito bem, apesar de que quando o caldo começa a engrossar, eles param de fazer aquele jogo protocolar, vamos dizer assim. Eles dão muita brecha, eles começam a errar bastante. Não é aquele mesmo Bayern que a gente viu, né, nas outras fases do mata-mata, que fazia tudo certinho, quase erro zero. Enfim, e o Real Madrid fica mais uma vez.
nas quartas. Depois do jogo, eles deu uma entrevista, né, para Fred Caldeira. E Fred Caldeira pergunta como é que eliminar os reis da Champions, vamos dizer assim, Rei de quê? das Champions. Aí, Ah, sim. Aí o Elise aí, responde: Rei de quê? aí Quem é eu, o rei? eu Lise debocha, né? E aí, tipo, tem quem gosta, tem quem não gosta. Fiquem aí com suas conclusões. Mas o que a gente pode realmente concluir é que o Lise é craque, apesar de que boa parte do jogo ele estava bastante sumido. Sim, Muito sumido, ele só veio aparecer praticamente nos 15 minutos na finais. reta final, é. Principalmente após a expulsão, que ele deu mais espaço para ele conseguir Antes, jogar. antes da expulsão, ele acha uma boa jogada tabelada por dentro, que ele dá um passe de letra, depois ele finaliza uma bola, uma defesa de Lunin, e já ele já tá demonstrando que ele tava entrando pro jogo. E mérito de Company, de ter mantido o melhor atleta dele no ano, junto com o Kane. Ele bancou. Talvez muito treinador tiraria o Olise, porque de fato era uma partida muito, muito abaixo. O Olise tava. A gente falou de Bryan Dias, certo? Que Bryan Sim, Dias tava matando o jogo. Enfim, o Olise era esse cara pro Bayern. E Company bancou, deixou ele ao longo da partida. Não tirou. E ele fez o gol no final. realmente. Ele começou a bancar no final. E também o próprio Luiz Dias, que perdeu uma chance claríssima. Nossa, não, não, uma só não. Ó, Várias, várias. aqui como um torcedor que acompanhou Luiz Dias no Liverpool. Foi 2 temporadas que ele fez, 2 e meia, quase 3, acho que foi 2. É um absurdo como o Luiz Dias, ele é um cara que dentro da partida, ele vai errar tudo no jogo, tudo. Vai errar drible, vai errar passe, vai chegar no último terço, ele vai bater cabeça, vai chutar parecendo a cara dele, mas ele vai achar um golaço dentro dessa mesma partida. Ele vai achar uma jogada de efeito maravilhosa, vai driblar 10 jogadores, e antes ele já teria errado um drible com o cara deitado no chão, o cara no chão ele errou dele, porque ele é esse cara que oscila na partida. Não tem uma partida que Luiz Dias faz 100%, não tem, porque ele vai errar alguma coisinha sempre. Com certeza. E falando em jogadores, né, com essa qualidade, Kimmich, craque da partida, Craque. controlou muito bem a volância ali, né, do Bayern, conseguiu controlar o ritmo de jogo do Bayern, se queria jogar para cima, se queria jogar mais trocando base no meio do campo. E também, junto com ele, Arda Güler, óbvio, por tudo que fez, esses 2 gols que ele tirou da cartola, ele poderia muito bem também entrar como destaque do jogo. Mas como quem venceu e quem passou, Kimmich, craque do jogo, jogando muita, muita bola. É, Acho que só aprontou uma coisa em relação a Kimmich, e basicamente já fazendo um termômetro pro jogo da Semi. Se tem um cara que passa muito por ele, o Bayern, e bem contra o PSG, é Kimmich. Se Kimmich estiver bem contra o PSG, ele fizer boas partidas, tanto ida e volta, ele manter o nível que ele vem. Os dois confrontos contra o Real Madrid foi muito bom já, mas se ele fizer a partida nesse nível que foi contra a volta no jogo de quarta-feira contra o Real, ele fazer a mesma coisa que ele fez contra o PSG, eu te garanto que o PSG vai ter trabalho. Porque ele é aquele cara que ele tira muito conforto do meu campo, tanto na marcação e quando ele tá com a bola, ele não cansa nunca. Ele toca, ele não erra passe. Ele é aquele jogador que quando você, né, o adversário, fica frustrado e impressionado de ver um cara como ele sem errar. E quando ele erra, é quando ele quer fazer uma jogada um pouco mais de efeito, arriscar um passe ali, que ele acerta normalmente também. Enfim, e adiantando em relação, antes da gente terminar o vídeo, em relação ao próximo confronto, PSG e Bayern, a gente colocou a gente falou, né, os favoritos da semi da outra chave. Você colocou o Atlético de Madrid e eu coloquei o Arsenal. Nesse caso aqui, PSG e Bayern, meu favorito é o PSG. Ainda assim. O meu com certeza também é o PSG. Eu digo, mas não questão assim de nível técnico, porque os dois times têm nível Não, é mesmo nível. absurdo, absurdo. Mesmo nível, mesmo nível. E também nível tático também, os dois têm o mesmo nível, só que eu acho que o que vai mais pesar mesmo é a questão de decisão, decisivo, porque o Bahia, apesar, né, de toda a questão aí da temporada que ele vem voando, até a questão mística que o Bahia ultimamente, né, depois de 2019 ou foi 2018, foi campeão, Não, foi 2020. E Maina 2020, tava no PSG, foi 2021. Com Coutinho no time. é isso mesmo, 2020. 2019 foi o Liverpool. É, Enfim, foi na e pandemia.
Isso. Essa questão aí que desde lá eles não conseguem chegar, praticar, acho que não chegaram nas semis, ou se chegaram, chegaram uma vez. E aí a questão do PSG ter chegado no passado já, ter sido campeão, Foi, acho foi, que foi. pesa mais pro PSG, com certeza. E veremos como é que Company vai lidar isso para cima de seus jogadores. E o PSG que, né, vem mordido, né? Perdeu o título pro Bayern, tudo bem que muitos jogadores não estavam presentes naquele jogo, mas ainda assim, para a instituição sofre, independente dos jogadores ou não. Então, vai ser um bom jogo. Eu acho que o que o Bessa falou em relação ao Bayern, de quando o caldo engrossa, o Bayern se desespera um pouco. Quando o jogo sai um pouco do controle do Bayern, o Bayern não tem tanta sinergia em campo. Enfim, eu acho que o Bayern ainda é um time que sofre muito com problema em correr para trás. É uma zaga que não tem essa. Não é característica da zaga correr muito para trás. Jonathan Tah e o Upamecano. O Upamecano é um zagueiro rápido, porém não é acostumado a correr para trás. É um time que joga com muita linha para frente. E quanto o PSG, é bom estar preparado, porque o PSG é um time que não precisa de muito passe para matar o jogo, não precisa de muito espaço para finalizar, e se tiver um vacilo, a gente sabe como o PSG é. E por conta disso, por essa falta de equilíbrio do Bayern, eu coloco um ponto a mais ao PSG. E pelo PSG ser mais equilibrado, obviamente. O PSG contra o Liverpool, quando precisou ser um time mais defensivo, foi muito bem, né? É absurdo o nível que o PSG apresentou defensivamente falando, Marquinhos fazendo a partidaça, a gente já comentou, enfim. Vai ser um bom jogo de qualquer forma. Com certeza. Veremos. Esses dois jogos aí vai ser dia 28 de abril. Eu não sei se vai ser terça e quarta ou se vai 29, acho ser. que é 28. É Acho que é 28, 28 e 29. é 28 e 29, então. Terça e quarta. Um jogo cada dia. E veremos esses resultados, como é que será esses jogos. E assim encerramos esse vídeo. Vídeo bem rápido comparado ao Brasileirão, que a gente faz normalmente. Mas um vídeo que a gente conseguiu trazer boas análises aqui, principalmente do jogo do Bayern de Munique, Real Madrid, jogo do Barcelona Atlético Madrid. E é isso aí. Valeu, Zé. Valeu, valeu todo mundo que acompanhou até aqui. E eu queria, antes de a gente finalizar, a gente falando desse confronto, é só trazer um rápido retrospecto de, desses dois. São 10 jogos, né, dos últimos 10 jogos, 8 vitórias pro Bayern e 2 pro PSG. Os jogos que o PSG ganhou foi em 21, que foi numa. Foi em que fase? Foi numa. Pera aí que tá carregando aqui. Foi em 21, numa. Acho que foi fase de grupos isso aqui. Não, foi nas quartas de final, em 2021. E ganha na Liga. No Mundial de Clubes. 2-0. E nesse ano também ainda teve o confronto na fase de Liga, que o PSG perdeu por 2-1 pro Bayern. Ou seja, obviamente o Bayern tem a vantagem histórica. Historicamente falando, o Bayern é mais é, vitorioso. Mas o momento que o PSG vive é impressionante. Enfim, é isso aí. Trazer essa estatística, esse dado. Tamo junto, beijo. Valeu todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ainda vai ter vídeo da Libertadores, né? Que a gente está devendo o último por nosso erro que ocorreu, mas tudo bem, faz parte. E Brasileirão, final de semana. Tô ansioso para essa rodada Brasileirão.